Agora eu falo ao vivo com o físico Daniel Ângelo, que é do Ciência em Show. Primeiramente, obrigado por ter aceito o convite, Daniel. Obrigado você, Gustavo. É um prazer estar com você. Infelizmente, numa hora para tratar de uma tragédia, né? Sim. Ô Daniel, o que chamou muita atenção foi o poder de destruição gerado por essa explosão, né? Essa foi uma explosão diferente da que estamos acostumados a ver em outros acidentes desse tipo? Olha, eu fiquei surpreso também, porque a gente percebe que havia um incêndio, tanto que as pessoas apontavam o celular para, de alguma forma, registrar esse incêndio que parecia um incêndio num prédio, né? E de repente ocorreu aí, de fato, a explosão, no caso. É uma explosão de grandes proporções, mas a gente não pode se esquecer que a quantidade de material que tinha lá era muito grande. Então, eram, se eu não me engano, 2.750 toneladas de material, né? Então, logicamente, tudo explodindo de uma vez, que de fato é basicamente isso que acontece. Quando ela atinge uma temperatura, enfim, propícia para a explosão, tudo vai para os ares numa reação em cadeia, né? Então, o poder de destruição e o poder de deslocamento de ar disso é muito grande. Para ter uma ideia, uma coisa que, assim, como físico, eu fiquei intrigado, a gente sabe que pessoas ouviram essa explosão em outro país, né, a 200 quilômetros de distância. Todo mundo está acostumado, de repente está num dia chuvoso, vê o relâmpago e alguns segundos depois você ouve o trovão. A velocidade do som no ar, ela é diferente da luz. Então, a gente vê a luz, que é muito mais rápida, e depois a gente ouve o som. Para você ter uma ideia, para percorrer 200 quilômetros, essa onda de choque, ela deve ter levado em torno de 9 minutos. Então, imagina só, a gente está acostumado a ver um fogo de artifício ou, de repente, um relâmpago. Em alguns segundos depois, você ouve esse estrondo, esse trovão. Lá, depois da explosão, só 9 minutos depois, essa explosão foi ouvida. Então, o que isso diz? A energia liberada na explosão. Porque se a energia não for tão grande, a própria atmosfera acaba atenuando essa onda de choque. Para ela percorrer durante 9 minutos 200 quilômetros, significa que assim, o poder, a energia desprendida foi muito grande, né? Sim. Ô Daniel, para a gente trazer para a nossa realidade, não é? Tem alguma situação de casa que seja parecida com a dinâmica do que houve em Beirute? Olha só, esse material que estava estocado lá, certamente de maneira indevida, né, sem as regras de segurança, ele é um material usado em fertilizantes. Então, quando você vai ao mercado, eu até separei um aqui que eu uso no meu jardim, por sinal, olha. Você compra um fertilizante e as pessoas talvez conheçam um fertilizante que ele tem a sigla NPK. N é de nitrogênio, P é de fósforo, K é de potássio. São os macronutrientes necessários para todas as plantas, todos os vegetais, não é? O N, né, esse N do nitrogênio, existem alguns materiais, alguns sais que proporcionam esse nitrogênio. O nitrato de amônio, que foi o que ocorreu o acidente, é um deles. O nitrato de potássio é outro. Como curiosidade, eu fiz aqui, olha só, para você ver. Vamos ver se vai dar para ver bacana aqui. Esse papel aqui é uma folha de sulfite. O que eu fiz aqui foi pegar um pouquinho do fertilizante N, né? No caso não era o nitrato de amônio, mas era o nitrato de potássio. Agora, ele causa uma coisa muito parecida. Então, aqui, olha, você vê? Eu passei um pouquinho e perceba que ele vai, no lugar que eu passei, vamos ver, ele vai queimar o papel diferente do que se a gente colocasse fogo no papel. Observa, dá até para olhar aqui o rastro que foi feito, né, pela minha montagem aqui, e ele vai como se fosse um caminho de pólvora. Porque esse material aqui, ele é o chamado oxidante. Quem já viajou de avião, ou quem viaja de avião, sabe que lá no check-in você já vê lá um alerta, materiais proibidos, oxidantes. É justamente por isso. O oxidante ele tem uma capacidade de fornecer oxigênio para a queima. A gente sabe que não basta combustível, somente o combustível para ter queima, precisa de oxidante. Então ele fornece o oxigênio e ele consegue
uma queima diferente, ó, percebe que ele fica como se fosse um caminho de pólvora. Sim. Aqui, logicamente, do jeito que ele foi feito, ó, eu fiz até num papel toalha aqui um pouquinho diferente, a gente consegue até ouvir o barulho, ó, talvez, não sei se vocês conseguem ouvir daí, mas ele queima de uma maneira diferente, porque ele está composto de oxidante, portanto, ele consegue fornecer mais energia para a queima, não é? Sim. Então, é isso que aconteceu. Muito oxidante, numa condição propícia, pode causar uma explosão, alimentar com oxigênio, e não tem quem segura, né? É o que a gente viu, infelizmente. Ô Daniel, o que chamou muita atenção também, não é a distância que isso foi sentido, como você colocou no início da entrevista, mas a incapacidade de reação das pessoas. Eu queria saber se você pode avançar nesse sentido. Em situações domésticas, digamos assim, o que se faz? De que maneira evita um acidente como esse? Ou, se o acidente já aconteceu, como eu me protejo? Tá. Acidentes desse tipo dificilmente vão acontecer em casa, porque a quantidade possível de se estocar de um material como esse é muito baixa, né? Explosões, elas realmente, até a própria definição do nome já diz, né? Um deslocamento muito alto, você não tem a menor condição enfim, sanar esse problema uma vez que ele já tenha acontecido. Então, sempre a prevenção, né? Tudo que é inflamável, tudo que é pressurizado dentro da sua casa, ele tem que ser guardado com os devidos cuidados. No caso pós-explosão, então, no caso desse pós-explosão, tem algumas coisas que são perigosas. A primeira delas é que ainda fica um incêndio, né? Uma vez que deu a explosão, o que resta lá, depois de toda essa energia liberada, ainda é uma temperatura altíssima, uma temperatura muito alta. Os prédios em volta, se não for uma situação de prédios, o que tiver em volta pode também pegar fogo. Então, o trabalho do Corpo de Bombeiros, ou dentro de casa, se você passar por uma situação semelhante de uma explosão com incêndio, você tem que resfriar tudo que está ao lado, para que esse fogo, essa temperatura, esse calor não passe para outros objetos e acaba alimentando ainda mais, né? Porque a gente tem combustíveis em casa, uma própria cortina, um sofá, tudo é combustível. Então, tudo isso tem que ser resfriado. Praticamente, numa situação dessa, quem vai fazer isso são os bombeiros. Perfeito. No caso da explosão que aconteceu, Sim. a gente tem também os gases que vão para a atmosfera, né? A gente viu lá toda aquela fumaça laranja. Nesse caso, trata-se de gases tóxicos, não é? O dióxido de nitrogênio, por exemplo, ele além de ser tóxico para a gente, então a evacuação é fundamental, né? Ele é um gás tóxico que produz um problema respiratório e, num segundo momento, ainda ele vai produzir chuva ácida, porque ele vai se combinar com elementos da atmosfera e, quando chover, essa chuva vai ser ácida, podendo contaminar mananciais, dependendo da acidez, pode provocar problemas até mesmo na pele, podendo provocar problemas na agricultura também, enfim, isso se espalha na atmosfera. Então, realmente, em grandes proporções, isso é perigoso. Dentro de casa, a prevenção sempre é o melhor remédio, né? Porque depois que acontece uma explosão, fica difícil, o controle disso é muito difícil. Maravilha. Daniel, muito mesmo obrigado pela sua participação. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Obrigado, Gustavo, foi um prazer.